E a gente acabou de testemunhar o discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central, na FONC. Após ele decidir manter a taxa de juros conforme estava ao longo da coletiva de imprensa, e ao contrário do que muita gente está falando por aí, ele deu sim dicas sobre o que a gente pode esperar da economia norte-americana a partir de agora. Ele demonstrou preocupação com relação à política do Donald Trump, né, de estar ali impondo tarifas aos parceiros comerciais, e nesse vídeo aqui eu quero te falar os principais pontos e o impacto disso nos seus investimentos, logo depois da vinheta. E que o Powell ia manter as taxas de juros conforme elas estão era praticamente certo, tá, pessoal? As probabilidades eram mais de 90%. Agora a grande questão é, será que as taxas de juros serão mantidas mais uma vez nesse valor na próxima reunião do dia 18 de junho e a gente vai ver corte só em julho, ou será que isso vai mudar? O mercado atualmente precifica uma chance de 76% de manter a taxa de juros conforme está. Porém, ao longo da reunião, o Powell ele falou bastante sobre a questão do mercado de trabalho e que as tarifas do Donald Trump vão impactar também no mercado de trabalho, o que é meio que óbvio, claro, né? Mas as pessoas estão mais focadas no impacto principal, que é a inflação. Se o Trump aumentar as tarifas, a gente vai ver a inflação subir. Consequentemente, isso vai impactar o mercado de trabalho e o Powell ainda não sabe quais são esses impactos. Então, uma coisa é fato. De toda essa questão das tarifas e do corte da taxa de juros, a minha visão é que o Banco Central ele está muito mais preocupado com isso do que ele estava ao longo das suas últimas colocações. Tá? O próprio Powell falou que é incerto quais são os impactos e que certamente isso deve ser avaliado com mais cautela. Quando eu digo cautela, o Powell ele se refere a princípio, manter a taxa de juros como está. Inclusive, ao longo da reunião, ele até afirmou, né, que a taxa de juros está mais flexível do que o ano passado. Eles chegaram a fazer cortes aí de 1% ao longo desses últimos meses, né, no final de 2024, e que talvez por conta disso eles vão ser mais cautelosos sim a baixar a taxa de juros, mas que ao longo do discurso, ele deu a entender que o mercado de trabalho vai ser algo que ele vai priorizar manter aquecido. Ele não vai querer que o mercado de trabalho se esfrie, até mesmo porque provavelmente com as tarifas do Donald Trump sendo impostas, a inflação já vai aumentar de qualquer forma. Então, se eles mantiverem a taxa de juros alta com a inflação aumentando, a gente vai ter uma piora no mercado de trabalho e talvez ter que subir a taxa de juros vai ser pior, ou então cortar a taxa de juros às pressas para evitar uma possível recessão, seja pior ainda e agrave mais a inflação. Então, por conta disso, como sempre, ele manteve um discurso mais evasivo. Falou, né, que o Banco Central americano reage a fatos e que o Donald Trump não tem controle sobre o Banco Central para poder estar pedindo para ele fazer cortes forçados na taxa de juros. Obviamente, né, o mercado ele se manteve mais ou menos aqui no mesmo patamar. Inclusive, a gente nem viu tanta volatilidade igual a gente está acostumado, né? Então, aqui na hora do discurso, a gente viu aqui algumas movimentações aqui no preço do Bitcoin, mas nada além do que a gente já vê no dia a dia, né? Então, assim, não teve nenhuma relação, assim, direta com os movimentos que a gente está acostumado da FONC, porque a gente teve, né, a notícia de que hoje, nessa quarta-feira, os Estados Unidos e a China iriam se reunir para começar a negociar a questão da guerra comercial, da guerra tarifária, e até o momento que esse vídeo está sendo gravado, não tivemos mais novidades. Então o mercado, ele já acabou que já precificou meio que ia falar na FONC, né? A gente teve sim novidades, mas não foram novidades tão alarmantes, novidades tão impactantes a ponto da gente ter alguma movimentação mais impulsiva do preço, né? Mais volátil. E seguimos aqui de olho em novidades com relação ao acordo entre a China e os Estados Unidos, que deve ser divulgado aí ao longo das próximas horas, entre hoje e amanhã. Com isso, o Bitcoin se mantém, né? A próxima região de resistência dos 97 mil dólares, que foi a máxima aí que ele fez ao longo aí desse movimento. Tive até que fazer um cortezinho aqui no vídeo, que o TradingView deu uma travada, igual eu tava fazendo hoje na live, tá, pessoal? Mas, enquanto o Bitcoin se mantiver abaixo dos 100 mil dólares,
E acima dessa região aqui dos 92, ele vai estar meio que consolidado mesmo, não vai ter muito o que fazer. Nossa estratégia ela segue sendo válida, tá? Buscar parciais se ele chegar próximo aos 100 mil dólares, inclusive a gente viu, né, uma força vendedora surgir aqui próximo aos 100k. Então tem muita gente que está querendo vender Bitcoin ali. E se ele chegar para baixo dos 95, provavelmente ele vai vir retestar as mínimas dos 92. Então você que não tem muita exposição no Bitcoin, buscar compras próximas aos 92 é válido, que é uma região que a gente tem uma liquidez primária, muita alavancagem acumulada. Agora, se você já está comprado no Bitcoin, 92 eu considero ainda sendo um ponto que ele está meio que esticado, tá, gente? Ele ainda não corrigiu o tanto que eu consideraria confortável gastar meu caixa para me posicionar nele. Então, se você é essa pessoa, né, que também não quer gastar muito caixa em pequenas correções, você vai esperar o Bitcoin, a possibilidade, né, do Bitcoin perder os 90 mil dólares e chegar a retestar a região ali próximo aos 86 mil dólares, que seria o nosso segundo ponto mais importante de liquidez. Não mudou muita coisa o cenário com relação ao que a gente já comentou aqui na live de manhã. Se você não sabe, eu faço lives aqui diariamente no canal às 11h30 da manhã. Elas ficam salvas, você pode interagir comigo, pedir para eu analisar alguma coisa, tirar alguma dúvida, e tudo vai depender agora do que vai resultar na reunião entre a China e os Estados Unidos, que deve estar acontecendo nesse exato momento lá na Suíça. E para isso eu mantenho vocês atualizados sempre através do grupo do Telegram, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também, né, a gente tem um canal no Instagram agora que eu também mando novidades, atualizações. Se você preferir, você também pode me acompanhar por lá. Eu vou ficando por aqui, tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!